E aí, gente? A nós aqui. Improvável. Era improvável? Então nós estamos aqui. Improvável é uma obra, cara, é muito mais que uma obra. É uma coleção de pessoas. Quando fala autor, coautor, a maioria são autores e junto nós nos unimos. Cara, eu só estou na capa, mas o que tem dentro desse livro, eu faço parte de um time que vai fazer diferença, impactar e somar na vida de todos nós. Os improváveis. Eu estou na ponta, eu me der a responsabilidade de organizar, mas como é que organiza tantas diferenças, tantos diferentes? Então, na realidade, eu só pus a ordem, porque na realidade é uma sequência de diferentes. Todos nós somos improváveis, então todos nós somos diferentes. E cada dia que senta alguém aqui, cara, é uma oportunidade de nós copiarmos a história, a vivência, o aprendizado, o profissionalismo, a generosidade, a espiritualidade, os valores, a grandeza humana e a generosidade de contribuir compartilhando um pedacinho da história desses improváveis. Porque, cara, você é o improvável. O objetivo dessa obra é juntar todas essas pessoas que têm uma história extraordinária, que são brilhantes, seres humanos que vieram para atender, para servir outro ser humano, a ponto de colocar a história de vida real, expor o dia a dia, a família, os seus valores, seus amores, colocar tudo num capítulo dessa obra para que sirva para você perceber que você também é um improvável. Então não importa a sua profissão, a sua atividade, a sua formação, cara, e sim os seus valores, o seu amor, o seu coração, essa espiritualidade, o Deus que está dentro de cada um de nós. Você junta tudo isso, você vai ver que dos 28 que temos aqui, tem uma história que é muito justa, muito próxima da sua. E as outras coisas que você vai achar faltando, você acha no outro. Porque todos nós somos diferentes, todos nós temos alguma coisa que pode contribuir com o outro. E a ideia desses improváveis aqui é contribuir com você. E hoje nós temos um improvável totalmente diferente do que da outra história. Quem sentou aqui antes? Publicitário. Pensa num cara que lida com a vida, que lida com a informação, com a comunicação. Publicitário. Um cara que o tempo todo, qualquer negócio, qualquer atividade tem a ver com a atividade dele. Então, não tem ninguém que sentou aqui que é um outro publicitário, mas alguém que tem livros, que já é autor, já tem história, já tem publicação e resolveu entregar todo esse conteúdo num capítulo dos improváveis. Mas não adianta ficar falando, né? Deixa eu apresentar para você quem é a figura, quem é esse improvável que você vai poder seguir, vai poder admirar, vai poder copiar e vai poder entender o seguinte: o quanto você vai poder se espelhar e se tornar um ser humano maior e melhor naquilo que você já faz, aprimorar o que você já faz quando você aprende a copiar esse grande cara. Sérgio Buarque. Gente que faz, um improvável. Sérgio! Olá! Tamo junto. Bem-vindo, cara. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo. Eu queria antecipadamente agradecer por você estar aqui, por você ter contribuído com essa obra, por você ter essa disposição de servir, de atender e de deixar o seu legado para que outras pessoas possam copiar aquilo que você já vem deixando grande através de outras obras que você já tem, mas agora tudo reunido, centralizado, como diz você agora no começo. Não é as obras que ele já fez, é como é que ele pega um pedacinho de cada obra que ele já fez, mas acima de tudo, o inteiro, ou seja, a trajetória dele, e coloca aqui em páginas que com certeza vai fazer diferença, impactar e somar na sua vida. Sérgio, fica à vontade, se apresenta, Sérgio. Você quem tá fazendo o quê aqui, Sérgio? É um prazer estar aqui com você, Geraldo. É um prazer participar dessa obra improvável, maravilhosa. E a minha história de vida, ela tem duas etapas, tá? Então, se você pensar a parte técnica, que todo mundo fala, sou publicitário, escritor, trabalhei em mais de 50 empresas, fiz palestra pelo Brasil inteiro, mas isso na primeira fase da minha vida. Aconteceu um episódio. Eu sofri burnout em pleno Congresso Nacional. Burnout? Em pleno Congresso Nacional. Fiquei 8 anos irreconhecível. Congresso Nacional? Sim, eu tive um problema no Congresso. Uma história mais pesada, não quero entrar nesses detalhes, mas o fato é que aquilo me tirou o brilho. E aí é o ponto da minha virada. Porque eu... Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 38, 39. Nossa, em pleno pique... Em pleno pique, eu estava no auge, crescendo e o mercado, tudo muito bem posicionado, porque eu tinha entusiasmo, né? O meu foco hoje é falar sobre entusiasmo, mas eu não sabia disso antes. Eu simplesmente era assim. Eu, desde novo, eu aprendi a ser entusiasta, aprendi a fazer as coisas, né, empreendedor, fazia as coisas que dava vontade. Eu tinha uma criatividade que transbordava. E aí, de repente, isso tudo se perde em 2013, quando eu tive esse problema. E eu passei 8 anos sem conseguir me reconhecer no espelho, porque eu tinha perdido completamente essa energia. Fiquei 8 anos sem energia. O que você fazia no Congresso?
ali eu fui, na verdade, assim, antes de eu ir para o Congresso, eu construí uma história que eu era referência no mercado de venda direta, especialidade em marketing de relacionamento. Eu queria saber um pouquinho mais, como é que você chegou no Congresso? Então, é que aconteceu que o mercado naquela época teve um problema muito sério de pirâmides financeiras que atacaram o mercado. E eu, como era referência nesse mercado, tinha livros publicados, eu fui convidado para esclarecer no Congresso a diferença entre sistemas legítimos e as famosas pirâmides financeiras que são golpe. E aí, nesse momento, eu tive a surpresa de ver os bastidores ali da política, como que as coisas funcionam, e ali eu perdi a esperança do ser humano. Exatamente. Saí dali completamente entregue, né, porque eu fui ameaçado, tive uma série de problemas lá que eu não quero entrar nesse lado, porque esse é o lado pesado da história. O que acontece é o seguinte, quando eu voltei dali, eu voltei sem nenhum sentimento bom no coração. Essa foi a grande questão. Me tiraram isso, que eu tinha muito bem antes, e de repente ali eu perdi. Fiquei 8 anos em que eu simplesmente funcionava. Me desencantei da vida, perdi a esperança no ser humano. Fiquei 8 anos jogando, sabe quando você joga só pra vencer de 1-0? Aquela coisa, vou cumprindo tabela, pagar meus boletos, aquela história que... E aí a vida vai saindo tudo do eixo. Porque a vida não funciona dessa maneira. Se vale uma primeira dica para os improváveis que estão assistindo a gente, é que não dá para você fazer a vida mais ou menos. Não dá. Gente, esse trabalho, essa comunicação, esse Geraldo Talk, que é uma forma de levar para você essa obra dos improváveis, esse nosso bate-papo é para somar para você que é improvável. Então, anota a primeira dica. Grava isso faz toda a diferença para mim e para você, tá? Não perca tempo tentando fazer mais ou menos. Tem que ter propósito, tem que ser firme, foco, determinação. Mais ou menos é para os fracos, você não é um fraco. Mais ou menos é para vagão e você é locomotiva. Você é um improvável. Estar na posição de vagão não quer dizer que você é. Você tem potência para ser locomotiva. Então não seja vagão, não faça mais ou menos. Pois é, e aí o que acontece? Eu aprendi a minha vida toda, eu não fazia mais ou menos. Eu sempre era número 1, sempre fazia, mas não porque ego ou vaidade, mas é porque eu sempre entregava a alma no que eu fazia, muito. Coração, alma, o tempo todo. Eu aprendi a ser assim, não sei nem porquê, depois eu fui entender, mas o fato é que eu fui muito produtivo, muito realizador nessa primeira fase da minha vida, tanto que virei referência no mercado. Só que o que aconteceu? Naquele momento tiraram, e você falou a palavra-chave, tiraram o meu propósito. Porque a partir daquele momento eu perdi a esperança na minha carreira, no que eu fazia. Tudo que eu tinha feito até então, eu tirei meus livros do mercado, porque eles estavam sendo usados por bandidos. Então, assim, eu realmente interrompi minha vida ali. É porque tudo que você fez a vida toda, você fez para pessoas. E, de repente, você ficou no miolo, onde as pessoas dali... Deturparam tudo. E o que acontece? Os meus valores foram todos mexidos. Porque, a partir do momento, eu falei, não, eu não quero ser especialista num negócio que virou sinônimo de crime. Então, eu ali saí completamente do jogo, fiquei 8 anos pagando boleto. E aí a vida foi toda pro brejo, né? Todas as relações, porque você perde completamente a sua emoção na hora de fazer. Então, depois o que aconteceu? Só pra gente poder ir pro lado bom da história, que é o que interessa pros nossos improváveis. 8 anos depois, 2021, situações aconteceram, eu tive um lampejo, acordei desse transe que durou tanto tempo e falei assim, caramba, agora eu entendi o que tinha acontecido, eu tinha perdido meu entusiasmo. Eu tinha perdido o brilho do entusiasmo. E a partir daquele momento eu falei, eu tenho que entender tudo sobre esse assunto, porque as pessoas estão vivendo sem brilho. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão esgotadas. Por quê? Porque a sociedade que a gente está inserido hoje, ela nos coloca numa pressão tão grande por resultado e a gente vai deixando de lado aquilo que nos anima de verdade, aquilo que é a nossa essência. E quando você perde, quando você desconecta essa tua essência, acabou. Tua vida está sem brilho. Você vai simplesmente cumprir tabela e não vai ter um resultado, não vai ser feliz. Primeiro você ganha dinheiro, mas eu ganhei muito dinheiro nesses 8 anos. Mas eu ganhava dinheiro para quê? Nessa hora, acho que é muito importante, você falou do resultado. O que é resultado, né? Ganhar dinheiro? Não, isso é uma consequência. Deveria ser uma consequência. Estão entendendo que isso é o resultado. Lucro não quebra ninguém. Quanto deu de lucro? Então é o resultado. Não, o resultado é outra coisa. Eu acho super importante sobre o que você está falando, porque assim, olha gente, como nós somos emocionais. Nós somos gente. Não é o ChatGPT, o IA, a tecnologia, o processo, o sistema. Somos nós. Então o resultado, quando você fala em resultado, não é quanto sobrou no caixa, é quanto sobrou de você. Como é que está você?
Porque eu acredito que isso faz toda a diferença. Eu acho muito legal vocês prestarem muita atenção na história do Boaz, porque você vê o que desarmou ele? O emocional. Ele não acreditar. Ele, de repente, uma dúzia de pessoas estava começando a convencer ele que o ser humano estava perdido. Não é só aquele grupo. É só algumas pessoas. Então, ele... Não é possível que eu fiz tudo isso e agora essas pessoas estão usando isso num sentido totalmente diferente. Cara, não acredito que um ser humano faz isso. Então, o ser humano é frágil e é improvável. Então, do jeito que nós improváveis temos história para compartilhar com você, do jeito que você tem uma história de improvável, que você pode aprimorar isso, tem pessoas que não entenderam isso ainda. Então, eu acho que nesse nosso bate-papo vai servir muito para essas pessoas que, na época, estiveram próximo de você e perderam a oportunidade de serem bons improváveis, porque improváveis todos somos. Agora, que escolha que você está fazendo? Muito importante a sua história. Não só a parte boa, mas como é que você saiu de uma parte tóxica que estava contaminando você. Então, para vocês entenderem, o seguinte, improvável é isso, tá? Até onde você quer. Olha o poder que você tem de sair, por maior que seja o fundo do poço. Foi lá que o Sérgio passou. De repente ele se viu no fundo do poço. E eu quero agora falar então para quem está talvez se sentindo um pouco assim. Eu sei que a tua audiência, dificilmente a pessoa está se sentindo no fundo do poço, porque existe uma desconexão. Quando a pessoa está muito deprimida, muito desanimada, ela se afasta. Ela não quer nem ter contato com o positivismo. Porque ela está acreditando nela. Não, e é uma coisa muito louca, porque eu vivi isso na pele. Você fica rejeição mesmo, porque é como se você tivesse uma polaridade invertida. O que acontece? Só que tem gente assistindo aqui que tem parente passando por situações complicadas. Tá ali, tá? Então tem gente que está passando por situações complicadas na tua família e você às vezes acha que a pessoa, ela é o caráter dela que mudou, a pessoa tá ruim. Não, ela tá desanimada, ela tá com um problema sério de indisposição e uma questão de ânimo. A gente tem uma bateria interna, isso que eu queria falar, que talvez seja o mais relevante para quem está assistindo aqui, mais fácil de entender. A gente tem uma bateria, que nem o celular. Se você fica com a bateria na reserva, baixa o brilho, baixa a cor, não funcionam os aplicativos mais avançados. Corre o risco de apagar. O que o corpo desliga primeiro? As funções avançadas. Funções avançadas do cérebro e do coração. E, na verdade, ele desliga primeiro as funções avançadas do coração. Por isso que a gente está vendo a sociedade tão amargurada. Porque primeiro você desliga... Porque o coração é um mecanismo que a ciência ainda está tentando de entender, mas extremamente poderoso. Quando você está energizado, o coração está energizado, as funções do ser humano, o brilho... Porque quando se fala... Por que o brilho do entusiasmo? Né? Por que o brilho do entusiasmo? Porque quando você vê uma pessoa entusiasmada, os olhos dela estão brilhando, o sorriso dela está brilhando, ela exala pelos poros. Quando a gente se encontra, o Geraldo é um exemplo disso. Ele está o tempo todo brilhando. O que acontece? Isso contagia, é energia eletromagnética. E isso aí é percebido mesmo sem você abrir a boca. Já percebe pelo simples fato da pessoa chegar. É uma aura, é um estado de espírito que você exala. Agora, esse estado de espírito que alguns chamam de carisma, né, é exatamente quando você está entregue 100% de corpo e alma naquilo que você faz. E essa é a beleza do ser humano. Quando você consegue funcionar a maior parte do tempo, não sempre, mas a maior parte do tempo, nesse estado de coerência, nesse estado de integridade, você consegue ser muito mais efetivo. As suas funções humanas estão todas disponíveis e atuando na sua melhor versão. Ou seja, riqueza, você tá bem, você precisa estar rico, bem. Aí a sua melhor versão vai transparecer. E a tua melhor versão é maravilhosa. Só que o que acontece? A maioria das pessoas está trabalhando com a versão meia boca. Com a versão deteriorada em modo econômico. A maioria das pessoas está em modo econômico, Geraldo. Se você olhar para o lado, as pessoas, muitas vezes, elas te dão sinais, porque ela tem lampejos, naquele momento dá um sorriso e tal, mas aí ela volta já para o piloto automático, já fica ali fazendo a função dela e muitas vezes desanimada, indisposta. Por quê? Porque ela perdeu essa conexão do coração dela. É anímico, o coração é a nossa bateria. E quando a gente deixa o coração de lado, o que acontece é muito ruim, porque a vida perde a cor, perde o sentido, perde o brilho. E isso é muito triste porque a gente está vendo acontecer com muita gente. Olha que interessante, né? Você falou de burnout, né? Me chama? O burnout. Burnout. Foi aquele choque, né? Boom. E hoje nós temos muito problema de depressão, de pessoas que estão depressivas, pessoas que perdem o brilho, perdem o entusiasmo, como você perdeu o entusiasmo. Agora, uma coisa interessante, você está falando e eu estou... Gente, olha que interessante, todos nós aprendemos com o outro, você precisa ter humildade de ouvir. Eu estou aqui batendo um papo com o Boaz e eu estou aprendendo uma coisa...
A minha assistente estava aqui agora há pouco, a Thaís, ela falou assim, olha, Sérgio, se ele falar mal da gente, não liga porque ele tem 7 anos. Olha que interessante. A minha própria equipe me trata como se eu tivesse 7 anos, tá? Eles não estão nem aí comigo. Me tratam como se eu tivesse 7 anos. E eu não estou nem aí que eu sou tratado assim, tá? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tinha uma performance extraordinária. Feliz da vida e tudo era bom, tudo era alegre, feliz e etc. E eu tinha uma joia rara chamada mãe. Isso só durou até os 8 anos. 8 anos a minha mãe fisicamente não estava mais. Mas a minha melhor versão era antes dos 8. Eu preservei isso mentalmente. Talvez essa seja a minha grande proteção. Eu vivo na minha idade mental, na minha faixa etária dos 7 anos, dos 7 aos 8. Isso faz com que eu levante de manhã, e um cara que levanta de manhã com a mentalidade de um cara de 7 anos, não tem por que se preocupar. Ele vê que começou o dia, de repente tem até onde pegar um pão no armário ou na mesa, tem uma coisa que dá para comer, tem uma fruta, ou se não tiver nada, ele tem disposição para ir buscar e tal. Uma criança de 7 anos não tem problema nenhum maior que ele, porque ele é maior do que os problemas dele, porque os problemas dele, além de ser novos, são pequenos, e não ficou maior que ele. Essa mentalidade me trouxe até aqui. Então eu estou vendo você falar e já estou aprendendo. Gente, essa obra, Os Improváveis, tem tanta coisa. Qual é o seu capítulo? De cabeça eu não vou lembrar, mas eu acho que é lá pelo 10º. Olha, você vai procurar Sérgio Buarque e você vai achar o capítulo dele, que ele acha que é o 10. Mas você vai achar porque o nome dele é inconfundível, né? Sérgio Buarque. Não dá para confundir. Ele é publicitário. E o capítulo é Restaure o Brilho do Entusiasmo. Então é fácil de achar. Tá, então, gente... Tá, mas vai estar aqui nos comentários, vai estar o capítulo. Para você não perder tempo de ficar olhando todo, pode ir direto no capítulo do Sérgio para você ver a importância do que ele está falando. O quanto nós somos emocionais, o quanto nós somos gente. Que o novo normal não é a tecnologia, o sistema, o chat GPT, o IA. É você. Não é chat GPT, é você. Como é que você está? Olha a diferença que faz uma pessoa que está bem consigo mesmo e uma pessoa que se deixou levar e... Burnout por quê? Porque, cara... Ele passou, nós temos um teto. Ele falou do coração. Olha, eu nunca tinha pensado nisso que ele está falando. Cara, o nosso sistema é inteligente e divino, ele começa a desligar. Você tem noção do que você pode estar passando? O que talvez o seu sistema está desligando e você não percebeu? Você sabe que você tem um risco dessa bateria apagar? Então o seu tempo acabar antes do tempo? Porque você não recarregou? Prossiga. É exatamente esse o desafio. E interessante, só para pegar o gancho que você falou da tua criança interior, o meu resgate em 2021 foi: eu estava no Mar da Bahia, na Praia do Forte, e eu resolvi me reconectar comigo. Sabe o que acontece? Eu estava no auge, estava numa viagem de reconhecimento, tinha ganho muito dinheiro naquele ano, mas eu estava ali sozinho, triste. E aí eu fui pra praia e falei assim, vou mergulhar nesse mar. Tinha passado a pandemia, né? Tava no finalzinho ali da pandemia. Eu mergulhei no mar. E aí, mergulhando no mar, voltou o carioca novinho, que morava no Rio de Janeiro e brincava com as ondas. Então, o meu resgate partiu dessa... ali meio que sem querer, acabou acontecendo uma regressão, porque eu comecei a brincar com as ondas. E naquela brincadeira com as ondas, eu comecei Resgatou a me sentir feliz essência de novo. E ali eu comecei a questionar, mas peraí, que esse cara não é o mesmo que tá triste e deprimido no quarto de um resort de luxo. Porque você ficar deprimido num resort de luxo mostra que o negócio não tá legal. O que acontece? Dali eu falei, tem essa luz, eu tenho que voltar. E eu não tinha essa clareza de que era a minha criança interior. Mas depois de a gente pesquisando um pouco mais, o entusiasmo, ele é um tipo de motivação muito especial. Porque a motivação é uma motivação espiritual. Tanto que o significado da palavra entusiasmo é ter Deus no coração. É o Deus que tem no seu coração. Então, isso acontece de uma forma... Deus dentro. Você tem o Deus dentro de você. Né? Eu já interpretei que é dentro do coração, porque o coração é a morada da nossa alma, enfim, é onde faz essa conexão espiritual. O que acontece é que, dali, eu entendi que a motivação da nossa criança interior é o entusiasmo. Então, a diferença de uma motivação tóxica... todo mundo tem metas, todo mundo tem que bater metas, realizar seus objetivos da vida, né? Casa, carro, tudo isso faz parte. Mas não pode ser maior do que o seu entusiasmo. O entusiasmo pela vida. Então, não tem nada mais valioso do que a sua vida. Então, o sentimento de uma criança é isso. Eu vou viver é legal. De repente, vou jogar, vou ganhar, vou brincar, vou aprender alguma coisa nova. Mas existe essa alegria permanente ou consistente que está sempre projetando querer viver, você. Querer fazer. Essa vontade, essa curiosidade feliz de lidar com as situações da vida, olhando para o copo meio cheio.
sempre, né? O mais cheio possível. Então, o ser humano, essa tua habilidade de se manter jovem, né? O espírito jovem o tempo todo no comando, é o grande X da tua saúde, dessa tua vitalidade, que as pessoas falam, pô, como é que o Geraldo tem tanta energia, como é que ele brilha tanto? É exatamente porque você mantém Meus 7 anos. a tua criança Eu interior no levanto foco. assim, é super interessante esse papo que você está trocando, que eu queria que mais pessoas descobrissem essa força que nós temos. A espiritualidade, essa bomba divina que nós temos, que não tem explicação, porque ninguém entende como é que ela funciona, como é que funciona isso. E a mente, que você não entra nela, mas tem uma centelha divina que ela faz coisas que nem você acredita, tá certo? Tipo assim, que é isso? Como é que eu tive essa ideia, essa criatividade? Essa coisa de Deus que está em você. Eu acho muito importante quando as pessoas percebem que pega um cara que é publicitário, com o seu conhecimento, com a quantidade de obras que você já tem, com a carreira que você já tem, com as formações que você tem, então, e ele fala de coração e de Deus. Olha que interessante. É o simples, gente. Então, quando você fala dos improváveis, impressionante. Quem estava sentado anteriormente aqui, que o Sérgio nessa cadeira, é totalmente diferente, faz outra coisa, não tem nada a ver com a atividade. Mas ele também se resume à força divina e o emocional e o poder interior que está dentro de cada um de nós. Anota isso, aprende com isso. Ele deu uma dica para você, cara, e não faça para inglês ver, não. Faça para Deus ver, Deus está em você. Não faça mais ou menos, não. Você nasceu locomotivo, você não é um vagão. Então, se estiver pesado, faça. Puxa, não espere alguém puxar você. Você não é um vagão, você nasceu locomotiva. Então eu acho super importante isso. E assim, gente, o depoimento que nós estamos tendo aqui, do Sérgio, não é alguém que estudou, que viu na área publicitária, que viu nos livros. É o que ele viveu. É a vida real dele. Essa é a importância dos improváveis. Para quê? Para provar que você é improvável. E talvez você não tenha descoberto isso ainda. Então cada dica de alguém que senta aqui está fazendo diferença para mim. Eu espero que faça diferença para você. Maravilha. E você falou um detalhe aí que eu quero provocar. Você disse assim, ninguém sabe que energia é essa, né, que a gente consegue. Agora eu sei. Eu voltei e estudei para justamente entender o que faz a gente despertar esse brilho e recuperar esse brilho. Então, exatamente a minha estratégia foi, eu quero estudar tudo. Eu estudei centenas de livros de espiritualidade, psicologia, neurociência, tudo que você possa imaginar. Eu vou te dizer, existe sim uma fórmula já que hoje está muito claro os hormônios que a gente precisa regular no nosso corpo que dão esse brilho. Tá muito claro que tipo de exercício que a gente pode fazer, ou que tipo de cuidados a gente deve fazer para que a vida não tenha essa avalanche de problema, não roube a nossa energia. Então existe uma série de processos que hoje eu estou colocando no mercado como otimização humana, que é exatamente tornar a sua vida ótima. Porque todo mundo está preocupado em otimizar processos, otimizar matriz energética da empresa, né, otimizar recursos. E o ser humano? Quem é que está otimizando o ser humano? As pessoas estão meio que esgotando o ser humano. Então, a visão nós vamos otimizar o ser humano. E como? Você já sabe, intuitivamente, você sabe a fórmula. Que tem a ver, sim, com a espiritualidade muito e com esse amor. Porque até para não ficar no ar, a variável-chave é a ocitocina. É um hormônio que é um dos hormônios da felicidade, mas ele é o hormônio do amor, é o hormônio da confiança. E esse hormônio tem sido cada vez mais estudado, mas ainda muito pouco perto do que deveria. Porque ele é o hormônio da maternidade. Tá? Então durante muito tempo se achava que as mulheres produziam isso e os bebês tinham isso, mas aquela luz é a ocitocina. Qual é a característica da ocitocina? Ela dura muito pouco. Você precisa, ao longo do dia, ter várias fontes que gerem ocitocina. Em outras palavras, resumo, você precisa ter um amor presente na tua vida várias vezes ao longo do dia. Então, qual é o segredo? O segredo é que você não pode tratar o amor como uma caixinha ou uma coisinha que você coloca na gaveta, passa o dia inteiro trabalhando, no estresse, desafio, todo mundo pressionando, e você no final do dia pega aquela caixinha e leva mal e porcamente para casa. Isso não vai funcionar. Você tem que amar o seu dia, ao longo do dia, tudo que você faz. E é o que você fala na tua palestra. Porque quando você está com a espiritualidade, né, no teu caso, você transfere isso muito para a questão religiosa, pela tua crença, está tudo certo. Mas no fundo você está falando de amor. Quando você fala que todo mundo é Deus, que você vai dar bom dia para Deus, isso é o quê? Você está o tempo todo sendo grato, você fala muito sobre gratidão, e é exatamente esse estado. Quando você está grato e você age nas suas relações todas com amor,
com afeto, você está o tempo todo produzindo esse hormônio, o tempo todo isso te regenera e te mantém esse estado de energia alto. Agora, o que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas têm vergonha de fazer isso porque no ambiente de trabalho falar de amor tá proibido, ninguém pode falar. Todo mundo tem que falar de lógica, de número. Então todo mundo deixa o coração na gaveta, coloca o cérebro, tudo agora é mindset, só que na verdade o que importa é o heart set. Como está o setup do teu coração. E as pessoas estão deixando de lado. Só que tudo bem, tá todo mundo aí nessa loucura, e aí o cortisol, a adrenalina, que são os hormônios estressores, estão o tempo todo consumindo o teu corpo. Quando chega no final do dia, tu já não tem mais nenhuma força interior para tentar resgatar aquilo. E aí, muitas vezes, até a pessoa se obriga a ir na igreja. Ela vai na igreja, mas ela vai de má vontade. Não adianta você ir de má vontade. Protocolo. O protocolo. Então, não tem nada. Tudo bem. É ótimo que, às vezes, ali na igreja você vai ter um despertar, porque vai ter um colega que vai... ali tem um processo coletivo que te ajuda também. Eu acho sempre bom ir na igreja, mas você precisa levar você, né? Exato. Tem gente que tá indo sozinho, tem gente que tá indo só bater com carimbo. Vai, né? Mas não leva ele mesmo, só foi, né? Exatamente. É a mesma coisa. Você orar, ou você lê um livro, né, a Bíblia, o que seja, né, o que você segue como referência. Se você tá lendo aquilo ali de coração aberto, é uma coisa. Se você tá lendo aquilo porque é obrigado, é outra. Para cumprir obrigação, fazer um trabalho, é diferente. Eu falo, gente, nós somos emocionais, nós somos espiritualizados. Dá para conciliar essas coisas? E, cara, eu não consigo imaginar a razão se sobrepondo ao coração. A razão você ajusta quando você tem um bom coração, você consegue se ajustar melhor na razão. A razão é a necessidade que vem depois da espiritualidade e do coração. Eu vivo isso, eu fico encantado com uma pessoa tão preparada como você falar disso. Porque é muito fácil uma pessoa que nunca teve instrução, que mora lá na roça, nunca teve numa cidade grande, falar dessas coisas simples e que fazem diferença na nossa vida. Agora, quando você pega alguém que fala e explica sobre isso, o que você pôs no capítulo que soma sobre isso? O livro fala muito sobre a questão da resiliência e do empreendedorismo, né? Nessa questão e o foco do empreendedor, muitas vezes é isso. Se você parar para pensar, o empreendedor, ele tem um entusiasmo dentro dele. O motor da locomotiva é o entusiasmo. Senão ele não é empreendedor. Senão não é. Exatamente. E no momento da dificuldade, porque onde que pega? Na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade, se você está movido pelo entusiasmo, o entusiasmo ele é uma blindagem. E você vai levar pancada, você vai ter revés, você vai falir, acontece. Quantas vezes a gente vai errar, tentou uma coisa, deu errado, tá tudo certo. Só que se você tem um entusiasmo, se tem um motivo maior que te inspira todos os dias, por isso que eu chamo, o entusiasmo é a energia criativa que inspira quem sonha e faz acontecer. Todos os empreendedores, artistas, todas as pessoas de sucesso, no momento da construção da sua carreira, da sua obra, estavam entusiasmadas. Porque elas receberam muita pedrada. Todo mundo leva pedrada. A gente sabe, empreendedor leva pedrada o tempo todo. Só que quando você leva pedrada e você está forte, essa pedrada não te para. Né? O problema é quando você está fraco, você está sem base, porque a pedrada vem de qualquer jeito. Ela vai bater. Se você está oco, ela vai te quebrar. O problema é esse, quando você está oco. Agora, o problema é que a sociedade hoje trata muito a questão da razão e deixou de lado a parte emocional, que é a chave de tudo. Então, quando se fala de inteligência emocional, não é brincadeira, é a coisa mais importante. E eu vou além. A gente precisa entender que a inteligência emocional não é uma coisa maquiavélica para eu poder manipular os outros. É uma coisa que eu preciso trabalhar para meu equilíbrio interno. Porque quando eu estou em equilíbrio, eu performo melhor. E aí o ponto de virada que para mim foi a grande sacada e que depois eu falei assim, caramba, o mundo precisa ver isso. Porque assim, as empresas hoje, elas estão jogando dinheiro no ralo. Porque elas estão pagando um salário de 100% para quem está funcionando a 30%. A 20%. Se você olhar em qualquer empresa, eu trabalhei por mais de 50 empresas bilionárias, multinacionais, você entra lá, a maioria está cumprindo tabela, você vê um monte de autômato olhando para o computador, cumprindo tabela, querendo olhar para um intervalo, não estão engajados. E torcendo para ter home office. Exato. Para nem sair de casa. Por quê? Porque só que o home office, o que acontece? Ele te desconecta ainda mais. Então, assim, óbvio que o home office tem o seu papel e ele é importante, mas o principal não é nem a oposição física que a pessoa se encontra, mas é o estado de espírito dela, é o quanto que ela está conectada ao propósito do todo. Porque se você está numa empresa, aquela empresa tem um foco, uma missão, um objetivo. Você tem que estar, de alguma maneira, inspirado por aquilo e aquilo tem que se conectar com o teu propósito individual. Como é que se constrói o propósito? O propósito, ele parte de você entender que é a inspiração da tua alma.
Tá? O propósito, o real propósito é a inspiração da tua alma. É o que motiva a tua alma. Se você não tiver clareza disso, você está fora. Ah, mas Sérgio, eu trabalho numa empresa e eu não consigo me conectar com os valores daquela empresa porque eu não concordo. Cara, sai da empresa. Como é que faz as pessoas? Você falou conexão com a alma, nós falamos de Deus, da energia, do coração. Como é que faz as pessoas que têm dificuldade em acreditar? Então, esse é o grande desafio. As pessoas começam a ter o problema de crença porque elas se desconectam da natureza. Porque se você está próximo da natureza, se você tem a capacidade de observar a natureza no detalhe, você fala, não dá para isso aqui ser uma coisa por acaso. Não dá. Então, independentemente da corrente, não estou dizendo que você vai seguir a doutrina A, B ou C. Você pode escolher a espiritualidade que te conecta mais. O fato é, você precisa enxergar que existe algo maior. E esse algo maior, a ciência está comprovando, se os cientistas estão se rendendo, né? A gente é feito de átomo, e o átomo é vazio, é energia pura, nós somos energia. Então, se a pessoa não consegue, de repente, entender isso pelo lado da filosofia, da religião, ela tem que entender isso pela ciência. Não quer entender pelo nenhum dos dois lados, está sendo ignorante. Então escolhe. Você quer ser cético? Pode ser cético. Vai estudar a ciência profundamente. Alguma coisa você precisa acreditar. Estuda a ciência a fundo. Estuda a física quântica a fundo. E você pode ser cético. Eu deixo você ser cético. Desde que você estude e saiba o que você está falando. Agora, e não só por ser. Porque se você estudar física quântica avançada e você estudar neurociência avançado, você vai chegar em Deus de alguma forma. Você pode dar o nome que você quiser, mas você vai chegar lá. Às vezes você gosta. Você falou, você que é publicitário, a criatividade vem da energia, né? É uma das funções avançadas do ser humano. Eu destaco 4 funções elevadas, porque, enfim, aqui não é o momento de entrar em detalhes, mas o divisor de águas está entre a lógica e o afeto. Afeto é mais importante que a lógica. Essa é a grande virada do jogo. As pessoas, quando se tornam muito lógicas, e eu caí nessa armadilha, eu fiquei muito racional. E quando você fica muito racional, você fica muito pessimista, muito crítico, muito pragmático. Isso aí tudo bem, faz parte, você tem que ter meta, você tem que ter objetivo, quando você organiza a tua agenda, você vai cumprir ali, ok. Só que não pode ser ajudou você a levar para o burnout? Sim, foi o que me levou para o burnout. Porque eu já vinha num processo, antes da crise mesmo que aconteceu no Congresso, eu já vinha há 10 anos num processo de endurecimento. Porque o mercado vai te endurecendo, você vai fazendo escolhas. Você vai para o mercado corporativo, eu passei por mais de 50 empresas. Lá dentro, é reunião o tempo todo, tinha momentos que você estava ali falando de coisas legais, interessantes, e tem momentos que é número e tal, e fica mais pesado, fica mais denso. E às vezes tem um probleminha ali ou outro. Então, o nível de estresse dentro de uma empresa costuma ser alto. Quando você faz isso tudo e não tem o componente do afeto envolvido, os relacionamentos dentro da empresa, por isso que a cultura da empresa é tão importante. Porque se a cultura da empresa ela é tóxica, ela vai matar os funcionários e vai matar o desempenho dos funcionários. Porque se você não tem uma cultura que pelo menos dê uma leveza nesses processos, porque o mercado já é competitivo, faz parte. Agora, dentro do ambiente de trabalho, você tem que ter o quê? Você tem que ter a harmonia, você tem que ter as pessoas numa pegada de vamos nos ajudar. É uma equipe, pô. Tem que trabalhar todo mundo por um propósito. Tem que todo mundo meio que acreditar na visão daquela empresa, daqueles executivos. Agora, quando você tem um gestor que é um covarde, eu gosto muito de fazer esse paralelo, né? Tem a Brené Brown falando muito sobre a coragem, vulnerabilidade. A gente tem que dar nome aos bois. O mercado hoje é covarde. O marketing hoje é covarde. Hoje todo mundo tá preocupado o quê? Em estressar o outro, em ganhar na base da força. O mercado está nessa base. Não tem mais uma competição leal e não tem mais aquela coisa assim, eu vou trabalhar, eu vou cuidar dos meus funcionários para que eles tenham uma vida feliz e eles vão entregar o melhor de si. Não se olha dessa forma. Só que, quando você olha pela questão do estresse e da força, o funcionário está entregando menos. Então, o gestor covarde, que está pressionando os seus funcionários para que eles façam o máximo possível sem dar condições, ele está sendo um grande ignorante porque ele está dando um tiro no pé. Está jogando dinheiro no lixo. Aquele funcionário não está performando como poderia. Agora, se você chega lá, muda a cultura da empresa, coloca aquela empresa com uma energia boa, trabalha a matriz energética, porque a matriz energética mais importante da empresa não é a internet, não é a eletricidade. Tá todo mundo preocupado. Não. Como é que chega a água, como é que chega a eletricidade? Agora, como é que chega o ânimo do teu funcionário? Da onde está vendo? A matriz é a pessoa. A matriz é a pessoa, é a alma da tua empresa, pô. Se a tua empresa não tem alma, esquece, ela não vai virar.
o que que você... Porque assim, eu acho importantíssimo as suas colocações, porque nós estamos numa época em que as pessoas se tornaram números e as máquinas se tornaram bola da vez. Deveria não, o correto é o contrário. Você pega a tecnologia, a inovação que está chegando e usa para você. Só que para você usar, porque elas vieram para ficar, já que vieram para ficar, tira proveito disso. Usa para você. Mas para você usar, você precisa estar emocionalmente bem. Sim. Porque senão você não vai usar. O teu cérebro não funciona. A gente fala de valores de base de família. Onde você vai, você leva você. Então você levou a família. Como é que você está lidando com essa coisa? Agora, o que tem no livro, no seu capítulo, que a gente pode ver como é que lida com isso? Porque um monte de gente tem esse problema, tá? Aliás, as grandes instituições, os mercados corporativos, está faltando gente. Porque assim, eles têm o dinheiro, eles têm o melhor da tecnologia, eles podem comprar a máquina, mas como é que faz para vir as pessoas operar aquilo? A gestão, pelo que eu estou entendendo, pelo que você está falando, a melhor gestão é aquela que aprendeu a lidar com o diamante chamado gente, né? Como é que você lida com gente, já que nós somos emocionais, como é que está o seu emocional para lidar com o outro, né? Como é que nós lidamos com os diferentes? O que você colocou lá que acrescenta que as pessoas podem acessar? Primeira coisa é a gente conseguir ter a consciência de que a gente oscila. Primeira coisa é essa, entender que a tua bateria oscila para parar de julgar os outros. Porque às vezes você tá vendo que o teu colega ali tá meio injuriado, você acha que é problema de caráter. Não é, o cara tá sem energia, tá precisando de um respiro. Gente, anota. Então assim, a gente tem que saber que o ser humano é ser humano. Então a primeira leitura é essa. Porque quando você interrompe o fluxo do estresse, o estresse é o grande problema, tá? Ele deteriora tudo. A gente precisa entender o que é da personalidade da pessoa e o que já não é mais. Porque quando você começa a ficar muito estressado, você perde a tua capacidade cognitiva. Você já não funciona direito. Aí às vezes você vai falar grosso, você vai brigar, vai ser uma pessoa arrogante. Então, quanta gente fala, não, porque fulaninho ali é uma pessoa intragável. Pô, aquele cara tá em desequilíbrio. Alguma coisa está acontecendo na vida hoje daquele eles estão cara. usando muito termo tóxico. Não tem gente tóxica, né? Ela que está ele está intoxicada. Exatamente. Ajude a pessoa. Pois é. Porque assim, você vai precisar das pessoas. Então ajude as pessoas. Porque nós temos um poder para ajudar, né? Porque você vê que interessante. Você saiu do burnout, saiu de uma situação tóxica, e você não só não se deixou contaminar, como se fortaleceu para ajudar o outro, que é o que você está fazendo aqui hoje. Passando tudo que você passou e como é a ferramenta que você usou, como é que você conseguiu construir essa fortaleza, essa blindagem, para que o outro, como você é improvável também, porque o que você está fazendo aqui, você é um improvável. Você podia ter, do Congresso, você podia ter voltado para trás. Sim. Então... Eu voltei. Na verdade, eu passei 8 anos com uma versão muito ruim, muito mal acabada do Sérgio no mercado. Mas deixa eu contrariar você. Sérgio, você não voltou para trás, você deu uma baixadinha. Não, mas o que eu quero destacar é só o seguinte. Naqueles 8 anos que eu fiquei, entre 2013 e 2021, quem me conheceu um rascunho do Sérgio. E essas pessoas, eu quero até pedir desculpa a quem estiver assistindo, porque talvez eu não tenha sido uma pessoa educada, talvez não tenha sido uma pessoa... Não era você. Não era eu, não era a minha essência. E por que eu gosto de dar essa ênfase? Porque tem muita gente nesse estágio que está sendo julgada. Aquela pessoa é ruim. Ela não é, ela está mal. Gente, ela precisa de ajuda, você precisa ter entendimento para ajudar essa pessoa e você vai ter uma vida muito melhor com ela. Quando eu falei do Sérgio, que eu ia contrariar ele, é uma coisa que eu queria lembrar ele, o quanto ele foi humilde para reconhecer isso. Porque quando você dá uma baixadinha, você raciocina, se prepara e salta. Ele saltou e trouxe agora pra gente nos Improváveis. Como é que é a estratégia para ele fazer isso? Como é que ele fez isso na vida real? Como é que é cada gatilho, cada toque, cada jeito de fazer? Como é que lida com cada emocional? Como é que conecta essa coisa do coração, da razão, da mente, da atitude de fazer, da espiritualidade? Então, para você entender o seguinte, quando você precisar dar uma baixadinha, relaxa. O que você não pode é desabar, tá? Foi o que ele não fez. Ele só deu uma baixadinha e foi buscar cuidar dele. Porque se ele bem, você viu quanta gente ele vai conseguir cuidar agora? Uma vez que ele tá bem? Então, se ele se deixasse levar, ele é uma locomotiva. Se ele achasse que alguém precisava puxar ele e não era ele o cara, a locomotiva, talvez tivesse levado ele para um lugar que talvez ele não conseguisse contribuir hoje com ninguém. Então, assim, ele descobriu que a locomotiva era ele, que a responsabilidade era dele e que é ele que tinha que se resgatar. Ele resgatou a essência dele, a criança dele, a força, o entusiasmo dele. Então, gente,
Isso todos nós podemos. O que o Sérgio tá falando, eu fico ouvindo, eu acho sensacional, porque eu estou copiando, olhando para dentro, e tem a ver com a minha trajetória. Então, se o Sérgio consegue fazer isso, a vida toda venho fazendo isso. Olha que eu falei para ele dos meus 7 anos, que é a minha idade mental, ele me deu uma explicação técnica e científica. Tipo assim, ó, é isso aí, tá? Então, você preservou o seu entusiasmo. Ele resgatou o entusiasmo dele. Ele voltou para a criança dele. Lá para o Rio de Janeiro, na praia, tirando onda. Então, ele resgatou ele. Já estava nele. É que eu vou dizer, é a importância disso. Ele nunca deixou de ser ele. Ele se perdeu internamente, voltou lá e pegou, tá? Você nasceu com esse poder. Volta lá. Pega esse capítulo do Sérgio Boas e volta lá e vê como é que ele fez e resgata você. Você é um improvável sensacional. Talvez você esteja num ponto, nem mas eu já cheguei lá. Chegou lá onde? Ninguém chega em lugar nenhum. Seja lá em que estágio que você estiver hoje, se você olhar essa história e os detalhes que ele dá, o método que ele usou, vai servir para você aprimorar aquilo que você já faz. Porque bons nós nascemos, tá? E ficamos extraordinários com a nossa formação com 7 anos. A nossa personalidade é sensacional. Depois você se perde. Então, ele resgatou a dele, eu vivo com a minha intacta e você pode buscar a sua. Exatamente. Tanto que o meu mantra, né, a minha meta depois que eu renasci nessa nova versão melhorada, restaurar o brilho das pessoas e empresas. Eu não, minha vida agora, pro resto da minha vida, meu foco é restaurar o brilho das pessoas. Você faz palestras? E empresas. Sim. Tô voltando agora, porque realmente, como eu te falei, eu fiz muita coisa antes de 2021. Depois eu tive... É interessante também falar o seguinte, eu tive momentos muito bons nesses 8 anos ruins. Eu estava mal, mas eu estava performando. E tem muita gente aí boa, ganhando dinheiro, mas está destruído por dentro. Então, esse é o ponto. Porque eu estava performando muito bem. A gente aprendeu a sorrir amarelo. A gente sabe fazer isso. É fácil você enganar as pessoas do lado de fora. Não engane mas você não consegue se enganar diante do espelho nem na hora que você vai dormir. Então, o ponto-chave é o seguinte. Mesmo que você hoje esteja experimentando um grande sucesso, não ache que a tua felicidade ela é pouca coisa, não. Olha para dentro, porque a conta, quando chega, ela é muito alta. Então, o que eu quero ajudar as pessoas é evitar que chegue no apagão total, né? Ninguém precisa chegar no colapso para aprender. Então, o ideal é restaurar o brilho desde antes. Agora, todo mundo, vou te falar, tá? 100% das pessoas melhoram a energia em 30% muito rápido quando elas entendem o funcionamento do corpo delas e elas começam a adotar pequenos hábitos que mudam tudo. Hábitos simples que a gente fala, né, sobre recarga, porque é o foco da recarga. Da mesma maneira que é simples você pegar o teu celular e conectar no fio ou colocar ali no carregador, né, de aproximação. É fácil, não é fácil? Agora, o que você faz para se recarregar? Essa é a pergunta. Você está recarregando o teu coração aonde? Porque nós consumimos energia, porque nós somos seres de luz, consome energia. A bateria vai baixar de qualquer maneira. Então, não tem como você evitar que ela baixe. É como é que você carrega. Sim, é óbvio que você pode evitar que algumas coisas roubem mais energia. Então, tem coisa que rouba muita energia. Você vai ficar vendo notícia ruim na televisão o tempo todo, mas aquilo vai te roubar. Por mais que você economize... Por mais que economize, você vai gastar. Então, agora, a questão é como que você recarrega o teu ânimo. Essa é a questão. O que você coloca... De onde você busca esse entusiasmo hoje, no dia a dia? Hoje eu faço questão de deixar muito clara a minha prioridade sendo o meu coração. Então, sempre que eu me sinto desanimado de alguma forma, eu prefiro respirar fundo, me afasto, faço um exercício que seja meditação, vou assistir alguma coisa que me inspira. Tem vários gatilhos que você pode usar, mas basicamente tudo que te traz amor pro coração de volta. Sérgio, você tem um capítulo. Como é que você classificou isso para que as pessoas entendam? Porque eu estou entendendo claramente a sua performance, de onde você veio, o que você já fez, como é que você saiu e o quanto você pode contribuir nos improváveis para que as outras pessoas tenham acesso, como eu já estou tendo só de ouvir você aqui. Tem 2 maneiras que eu queria que você ajudasse. Que você deixasse depois do seu @, porque quando as pessoas chegarem aqui nos improváveis, já saber de onde é que você veio. Então, quando ele pega o seu @, ele estuda um pouquinho mais sobre você, que eu acho que isso é merecido, tá? Saber um pouquinho mais do que você veio fazendo de lá pra cá, pra entender o seguinte, esse cara agora deixou um diamante aqui pra nós, vamos ver o que ele deixou. Porque eu acho que o que você construiu, o que você tá entregando nos improváveis, pra mim é um diamante, tá?
que serve para mim, serve para qualquer um. E não precisa nem lapidar, só dar uma polida, porque o brilho, que a energia é diferente, nós somos diferentes. Às vezes a cor que você quer, a cor que eu quero, tipo, o diamante é o mesmo. Como é que cada um vai buscar o seu brilho, a cor do diamante? Mas você está entregando para nós uma coisa que vai fazer muita diferença quando nós olharmos para dentro e descobrir o brilho que está dentro de cada um de nós. Então eu acho importante depois você, nas suas considerações, que você deixe o @, para que a pessoa saiba de onde você veio, para entender o quanto você pode contribuir aqui, para nós irmos daqui para frente. Você tem família? Tenho filhos, 2 filhos maravilhosos, Marina e Daniel. Por eles eu faço tudo. E eles são meus diamantes e esse brilho tem muito a ver com eles. Eles voltam, eles se tornaram muito mais importantes do que eram. Infelizmente, naquele período, a vida nos consome de tal maneira que você não tem o tempo de qualidade para os seus filhos. E uma das primeiras coisas que eu quis fazer é dedicar muito mais tempo para os meus filhos. Então hoje, felizmente, a gente tem uma relação cada vez mais próxima e eles são uma luz. A mãe? A mãe deles. A mãe deles nós nos separamos, foi parte desse processo do burnout. Então acontece, a família paga um preço alto. Mas não tem ex-filho. Não tem ex-filho. Não, e até ela é minha amiga hoje. Eu tenho que é a família. Sim, exatamente. Casado ou não, é uma família. Resolvemos, porque ficou claro para todo mundo que o adoecimento mental, porque é um adoecimento mental e emocional, ele desconecta as pessoas. A gente tem que ter clareza de entender o seguinte: o ser humano não fica bom ou ruim, é a mesma pessoa, só que ela naquele momento ela está passando uma dificuldade. Quando você passa por tudo isso, você olha para trás e você revê, você não vai ficar julgando os outros. E a sua mãe? A minha mãe, maravilhosa. Gente, sabe que eu estou fazendo essas perguntas? Olha como é simples e como esses caras brilhantes que faz parte dessa obra que vai se tornar imortal, os Improváveis, o brilhantismo desses autores que estão nos Improváveis, desse conjunto que nós montamos, que a Roseli da editora Gente teve a habilidade de juntar pessoas, fazer essa conexão dos diferentes improváveis. Mas olha, tem uma coisa básica, né? Olha que interessante. Por que eu perguntei para ele? Família não é o sangue, é a convivência. Onde é que é a base? A mãe. Na hora que ele fala da mãe, o olho brilha. O que não tem ex? Mãe, pai, filho. Não tem ex, tá? Valores. E você tem uma relação com alguém que é mãe dos seus filhos. Continuou família. Não precisa ter o sangue, precisa ter a convivência. Ele falou, continua amigo. Olha o que ele passou, o que ele desfez, mas não perdeu a referência de valores. Conseguiu manter a família, a união, a conexão, o relacionamento. Cara, olha como é possível você ser feliz independente do que você passou. Olha o que ele passou. Olha quanta coisa ele teve que ajustar pelo que ele passou. E ele continua aqui e ainda vem aqui e abre o livro para entregar para nós, para que a gente possa aproveitar o que deu certo e não repetir o que não deu certo. Porque quando ele explica como é que ele fez, faz com que você evite alguma coisa que talvez você esteja fazendo e não percebeu que não devia fazer. Então eu acho que isso tem uma importância extraordinária. Cada pessoa que está aqui, o Sérgio Boas, a hora que você entrar no capítulo dele, você vai ver que não tem ninguém parecido com ele nessa lista nossa, desse nosso time, nesse nosso grupo. Porque a ideia é justamente essa, tá? A Roseli teve uma habilidade, a editora Gente foi extraordinária nisso, do meu ponto de vista. Não tem ninguém aqui igual. E todos nós somos improváveis, mas todos nós temos espiritualidade, base de família, valores, os filhos, a mãe, Deus, a emoção, o coração, a convivência com os diferentes, a humildade, a gratidão e a prosperidade. Olha que interessante como todo mundo vem se enquadrando. Cara, não é possível que você não tire daqui coisas que acrescenta, que aprimora. Porque batendo um papo com o Sérgio aqui já serviu para mim, viu, Sérgio? Porque assim, você está falando, eu estou procurando entender coisas que eu tenho no dia a dia, mas eu não tinha uma explicação técnica e científica. Então, além de tudo, o Sérgio Boas entrega no capítulo dele método, como é que ele faz? Cada trecho, como é que foi? Como é que ele quase viveu num ambiente tóxico, como é que ele não se intoxicou? Que uma coisa é você viver num ambiente tóxico. Então, mas ele teve um resfriado, ele não teve a pneumonia, ele saiu. Então, gente, eu acho que é isso, tá? Todos nós estamos sujeitos a dar uma baixadinha. Ele usou a humildade dele para entender que era uma baixadinha, que ele não só podia saltar para a próxima fase, como ele podia trazer isso aqui para nós. Por isso, um improvável que deu certo. Você talvez seja esse improvável.
E o dar certo ou não depende do ponto de vista e o que você tem para entregar daqui para frente. E é isso que os nossos improváveis estão fazendo. O que nós podemos entregar daqui para frente? Porque ninguém chega lá, tá? Isso é só um período, é só um ciclo. Mas o que nós já passamos vai servir para quem está disposto a ouvir, para quem está disposto a olhar isso aqui, olhar esse trecho, olhar esse nosso bate-papo, levar para casa. Mas para casa que eu estou falando é aqui dentro, tá? Que onde você vai, você leva você. Então melhora você. Faz o que o Sérgio fez. Ele melhorou ele. Aí ele consegue conciliar e melhorar tudo em volta. A relação com a mãe, com os filhos, com a mãe dos filhos. Olha que legal. Então copia. Maravilha, muito obrigado aí pela oportunidade. E é isso, o brilho está dentro de cada um de nós. Nós temos, você fala uma coisa maravilhosa nas suas palestras também, que todos nós somos iguais. Esse hardware, né, essa máquina é igual. O que falta é exatamente a gente saber como é que você está abastecendo ela. Como você está abastecendo ela. Então o segredo é esse. E aqui certamente você abastece muita gente. Então fico muito feliz de Mas hoje eu fui abastecido. Porque o conhecimento, o jeito técnico, o jeito prático que você traz. E a coisa fala burnout. A hora que ele começa a explicar, você entende o que é o tal do burnout que está pegando tanta gente. Então, talvez você olhando a obra e olhando os trechos do Sérgio, ele não pegue você. Porque ele está usando o que pegou ele para não pegar você. Como é que ele passou para você não ter que repetir o mesmo erro e conseguir melhorar daqui para frente, não é isso, Sérgio? Maravilha. E não só o burnout, porque tem gente que nunca vai ter o colapso, mas vai passar a vida inteira mais ou menos. E essa vida mais ou menos é muito grave, gente. Gente, é pior do que o colapso. É pior que o colapso se faz acordar, né? Mas assim, não que eu tô achando ótimo o colapso, mas ele te dá uma segunda chance. Agora, se você passar a vida inteira no mais ou menos... porque o mais ou menos você fica achando que tá tudo bom, que tá bom, né? Tá. Então, se você tá achando, se você se olha no espelho e tá achando que não tá legal, faça essa reflexão, porque você tem muito mais brilho dentro de você. É nessa hora que eu lembro do baiano, cara. Felicidade. Fé. Felicidade. Quando você tem essa energia, tem a fé, com a espiritualidade, e você tá feliz, não tem burnout que pega você, tá? Você consegue não só fazer como o Sérgio está fazendo, em compartilhar com mais alguém para que outras pessoas também façam. Sérgio, um prazer gigante estar contigo. Queria que você deixasse suas considerações. Minha consideração final é que é um prazer estar aqui com o Geraldo, um dos maiores entusiastas do Brasil. Eu estou criando esse movimento entusiasta e me inspiro muito na tua energia, porque você é esse exemplo de luz. Talvez da forma mais natural, né? Você não estudou para fazer isso, você é assim, mas você tem exatamente a base da mãe, da criança interior, tudo que funciona muito bem. E eu quero que todos os seus ouvintes, as pessoas que estão aqui conosco, venham para esse movimento entusiasta também, porque eu estou buscando os heróis entusiastas. Não falei sobre heróis, mas os verdadeiros heróis são os entusiastas. Olha isso, gente. Os verdadeiros heróis são os entusiastas. Tem um herói aí dentro de você, tem um acorda. Herói dentro de você, exatamente. É o herói, porque a gente tem sempre o vilão e o herói. Tá ali, aquela briga interna, mas a gente tem que dar espaço para o nosso herói, que é esse que brilha. E nós temos esse livre-arbítrio. Deus dá isso pra gente, você pode escolher, né? Exatamente. Então escolha esse brilho que está dentro de você e venha copiar. Porque eu estou copiando e para mim foi um presente a sua visita, tá? Porque eu comecei a olhar para dentro e falei, cara, tem sentido então o que eu estou fazendo? Ah, então eu faço assim, mas isso é por causa disso? Cara, ele conseguiu me ajudar a criar conexão para eu entender melhor até quem eu sou, tá? Eu acho isso extraordinário e vai ser extraordinário para você também. Foi um prazer estar contigo, seja sempre muito bem-vindo. Aliás, eu tenho certeza que isso vai fazer diferença, vai impactar e vai somar na vida de outros brasileiros. Tamo junto, vamos se encontrar por aí. Vamos deixar um legado para os nossos bebês. Valeu, gente. Valeu. Somos todos improváveis. Obrigado pelo carinho, pela ótima companhia. Obrigado aí.